Olá, alunos do 8º ano. Essa é a parte 2 da nossa segunda aula, referente à notação científica. Então, nessa aula, nós vamos resolver 2 exercícios para fixar melhor o conteúdo. Antes de resolver qualquer exercício, eu sempre falo para todos os meus alunos lerem, independente da disciplina, leiam a questão antes de resolver. Leiam primeiro, tenham uma ideia do que a questão pede, aí tem a ideia central da questão, leia novamente antes de começar a resolver, tá? Fazendo isso, vocês terão menos chances de errar as questões em prova, em vestibular, tá? Em concurso público, então leiam com atenção as questões. Questão número 1 diz o seguinte: muitas pesquisas são realizadas para medir a eficiência das máscaras para a retenção de partículas expelidas pela boca e pelo nariz, como ao tossir, espirrar e conversar. Estudos mostram que o vírus da Covid-19 tem, em média, 120 nanômetros de tamanho. Um nanômetro é 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Como representaríamos esse número convertendo em notação científica? Então, é o seguinte, a ideia central aqui, tá falando que o tamanho do vírus Covid-19, ele é de 120 nanômetros. Aí, ele deu aqui esse dado para nós, muito importante, que eu vou grifar. Que 1 nanômetro é 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. 1 bilhão de vezes menor. Então, precisamos saber como escrever o número 1 bilhão. Então, vamos lá. 1 bilhão. 1 bilhão, ele é igual a 1 bilhão é igual a 1,123 mil, 1,23 milhão, 1,23 bilhão. 1 bilhão é igual a 1 seguido de 9 zeros. Então, o nanômetro, ele é 1 bilhão de vezes menor. Então, quando o número ele é muito pequeno, eu disse a vocês que o expoente é negativo e os zeros estão à esquerda do número. Os zeros estão à esquerda do número. Então, como é que eu escrevo 1 bilhão de vezes menor? Quanto que vale um nanômetro, tá? Ele é 1 bilhão de vezes menor. Então, nós teremos nós teremos 9 casas antes do número, tá? Então, como é que fica o nanômetro? Ele vai ficar 0,123 456 123 456 7 8 9 casas após a vírgula, tá? O nanômetro, ele é um número bem pequenininho. Então, nós temos 9 zeros à esquerda do número. E quando nós temos os zeros à esquerda do número, quer dizer que o meu expoente, ele é negativo, tá? Então, agora eu já descobri que um nanômetro equivale a 0,000000001. Então, agora eu quero colocar esse número na notação científica. Como é que eu faço? Eu coloquei um resuminho bem simples aqui para vocês. Quando andamos com a vírgula para a direita para cá, o expoente da base diminui e a quantidade de casas decimais andadas. Então, eu vou andar a minha vírgula aqui, para a minha direita, no sentido dessa setinha vermelha. Vamos lá, vou colocar de vermelho. Eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu andei 9 casas, tá? Então, tá aqui o resuminho. Com a vírgula para a direita, eu andei 9 casas para a direita, no sentido dessa setinha. O expoente diminui, o expoente da base 10 diminui a quantidade de casas decimais andadas. Então, como que vai ficar o meu nanômetro? Vou continuar aqui em azul. Então, o meu nanômetro, ele vai ficar o quê? Vai ficar, 1 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Então, vai ficar igual a 1 vezes 10 elevado a menos
9. Então, isso quer dizer que o quê? Que o meu expoente diminuiu a quantidade de casas decimais andadas. Eu andei 9 casas para a direita, no sentido da minha setinha aqui. Então, o meu expoente, ele é 9 vezes menor, ele é menos 9. Vocês já sabem que o menos 9, ele é um número bem pequeno, é um número negativo, ele é menor do que 0, ok? Então, nós sabemos que 1 nanômetro vale 1 vezes 10 elevado a menos 9. Só que o tamanho do vírus do Covid é o quê? É 120 nanômetros de tamanho. Vou grifar aqui, ó, 120 nanômetros de tamanho. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu preciso multiplicar o valor de 1 nanômetro por 120. Então, o tamanho do vírus da Covid é o quê? É 120 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Vou colocar aqui em azul. Então, ó, a resposta vai ficar como? Vai ficar 120 vezes 10 elevado a menos 9. 120 elevado a 10 a menos 9. Essa resposta aqui já estaria correta, tá? 120 vezes 10 elevado a menos 9. Porque esse é o tamanho do vírus do Covid, mas eu quero chamar a atenção para vocês para essa outra parte aqui, ó. Agora, quando andamos casas decimais para a esquerda, ó, o expoente da base aumenta a quantidade de casas andadas. Então, agora eu vou colocar de verde. Agora, nós vamos andar aqui, ó, à esquerda, ó. A setinha é pra cá. Então, aqui de verde, a minha vírgula tá na onde? A minha vírgula vai estar aqui, ó. Vai estar aqui no 120, ok? Tá aqui, ó, no 120. Eu vou andar aqui, ó, 1, 2 casas. Então, aí o meu expoente vai aumentar, vai ficar como? Eu andei, ó, a minha vírgula está aqui, eu andei, ó, 1, 2 casas. Então, aí, minha resposta pode ficar como? 1,2 vezes 10 elevado a menos 7. Vou colocar aqui em azul. 1,2, ó, 1,2 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Para essa propriedade aqui, ó. Agora, quando andamos as casas decimais para a esquerda, que é a minha setinha verde aqui, ó, as casas para a esquerda, o expoente da base aumenta a quantidade de casas andadas. A vírgula estava aqui, nós andamos, ó, 1, 2. Então, fica 1,2 vezes 10 elevado a menos 7. Porque vocês sabem que o menos 7, ele é maior do que o menos 9, tá? Então, o menos 7, ele é maior do que o menos 9. Então, nós andamos 2 casas, então, o expoente da base aumentou a quantidade de casas andadas. Andou 2 unidades. Essa resposta está correta, essa daqui também está correta, tá? Agora, se vocês quiserem escrever, só para fixar melhor a ideia, eu vou fazer aqui do lado, escrever novamente. Eu tenho aqui, ó, 120, vocês já sabem que o nanômetro aqui é 120, vou colocar uma barra para organizar. Então, ó, é 120 vezes 10 elevado a menos 9. Então, agora vocês já sabem que o expoente aumenta a quantidade de casas que eu ando. Então, vou andar aqui para a direita, deixar em verde aqui, ó. Vou andar a minha casa para a direita. Ó, direita. A setinha tá para cá. Então, ó, a minha vírgula tá aqui, ó. Tá aqui. Eu vou andar uma casa apenas, ó, a minha vírgula tá aqui, eu vou andar aqui, ó, do 120 vai para o 12. Então, como que vai ficar? Eu andei uma casa só, então a minha base 10, ela vai aumentar em uma unidade da casa andada. Então, fica o quê? 12
vezes 10 elevado a menos 8, tá? Sempre lembrando vocês que o menos 8, ele é maior do que o menos 9. Então, qualquer uma dessas respostas que vocês me dessem estaria correta, ó. 120 vezes 10 elevado a menos 9, 1,2 vezes 10 elevado a menos 7, ou 12 vezes 10 elevado a menos 8. Então, esse é o exercício número 1 do nosso primeiro roteiro do segundo bimestre. Eu preparei também o exercício número 2 para vocês, que diz o seguinte: o corpo humano possui em torno de 10 trilhões de células de vários tipos. O cérebro tem cerca de 86 bilhões de células, neurônios. Sabendo disso, escreva o que se pede em notação científica. Letra A. O número aproximado de células, neurônios no cérebro. Então, nós sabemos que aqui, ó, nós temos quantos bilhões de neurônios? Ó, 86 bilhões de neurônios. Vou grifar aqui, ó, 86 bilhões de células, neurônios. Então, vamos lá. Como que eu escrevo esse 86 bilhões em notação científica? Ó, vou colocar aqui agora em azul, 86 bilhões é igual. Nós já aprendemos a escrever bilhões. Então, 86 bilhões é igual a 86 ponto 1, 2, 3 mil, 1, 2, 3 milhão, 1, 2, 3 bilhões, ok? Então, 86 bilhões é 86 seguidos de 9 zeros, tá? 86 bilhões. Então, agora eu quero escrever esse 86 bilhões em notação científica. Nós já sabemos aqui que 86 bilhões é igual a 86 vezes 10 elevado à nona. Porque tá bem, é bem facinho, ó, eu tô andando a minha vírgula, eu tô andando para a minha direita, então a quantidade, o expoente é igual à quantidade de zeros. Então, 86 bilhões, ele é escrito da seguinte maneira, ó, é igual a 86 vezes 10 elevado a 9, porque eu tenho 9 zeros, ó, 3, 6, 9, vezes 10 elevado a nona. Então, ok. Vezes 10 elevado a nona. Vamos praticar um pouco a questão de andar as casas. Assim, já está correto, ó. 86 vezes 10 elevado a nona. Mas, ó, é o seguinte. Se eu andar a vírgula para a minha direita... Agora aqui, ó, se eu andar aqui, ó, agora quando andamos casas decimais para a esquerda, o expoente da base aumenta a quantidade de casas andadas. Vou colocar aqui, ó, em verde. A minha vírgula está aqui, ó, tá aqui no 6. Eu vou andar uma casa aqui para a minha esquerda, ó. Vou andar uma casa para a minha esquerda, setinha para cá. Então, a minha vírgula tá aqui, eu vou andar uma casa, tá? Ela vai parar aqui. Então, vai ficar como isso aqui? Fica 8,6 vezes 10 elevado a 10, tá? Eu andei a minha vírgula para a esquerda e o meu expoente vai aumentar a quantidade de casas que eu andei. Então, ó, 86 elevado a 10 é a mesma coisa que 8,6 vezes 10 elevado à 10ª potência. Ok, pessoal? Então, é isso aqui, ó. Agora, quando andamos as casas decimais para a esquerda, tá aqui a minha setinha, o expoente da base 10 aumenta a quantidade de casas andadas. A vírgula estava aqui, eu andei uma casa para a minha esquerda, então, o meu expoente aumentou uma unidade, de 9 foi para 10. Agora, o que mais que ele pede na letra B? O número aproximado de células do corpo humano. Então, corpo humano, aqui tá aqui, ó, em torno de 10 trilhões de células. Então, eu preciso escrever o número 10 trilhões. Então, como que eu escrevo 10 trilhões?
Então, ó, 10 trilhões é igual a... Como que fica o número 10 trilhões? Ele é igual a 10, 1, 2, 3, 10 mil, 1, 2, 3, 10 milhões, 1, 2, 3, 10 bilhões, 1, 2, 3, 10 trilhões. Então, nós temos o número 10 seguidos de 3, 6, 9, 12 zeros, tá? Isso daqui é o 10 trilhões. Como eu já disse para vocês, notação científica, nós trabalhamos com os extremos dos números, ou números muito grandes, ou números muito pequenos. No exercício anterior, nós trabalhamos com números extremamente pequenos, que é o nanômetro. Agora, nós estamos trabalhando com bilhões e trilhões, que são números muito grandes, tá? Então, como que eu escrevo 10 trilhões? Os meus 10 trilhões fica da seguinte maneira, é igual a quê? Ao 10 seguidos de, ó, 3, 6, 9, 12 zeros, tá? Posso escrever como sendo aqui, ó, 10, ó, 10 vezes 10 elevado a 12, 3, 6, 9, 12. 10 vezes 10 elevado a 12. Vou colocar em prática isso aqui, ó. Quando andamos as casas decimais para a esquerda, o expoente aumenta a quantidade de casas andadas. Agora aqui de verde, a minha vírgula tá aqui, ó. Vou andar para a esquerda. Vou andar aqui para a minha esquerda. Setinha para a esquerda. A minha vírgula está aqui. Eu vou andar uma casa para a minha esquerda. Ela tá aqui, eu vou andar para cá, ó. Eu vou parar aqui. Então, vai ficar como? O meu expoente vai aumentar a quantidade de casas andadas. Para a esquerda, eu andei uma casa para a esquerda, então, o meu expoente vai aumentar o quê? Uma unidade. Fica como? Fica 1 vezes 10 elevado a 13. Ok, pessoal? Então, esses foram os dois primeiros exercícios do roteiro. Eu resolvi fazer junto com vocês para poder fixar melhor o conteúdo. Temos mais 2 exercícios referentes à notação científica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar lá no grupo da nossa turma ou me chamar no privado que eu vou responder vocês. Ok, pessoal? Bons estudos e até o próximo vídeo.